Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, não desista dos seus sonhos. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite a você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras às 19h30 nós reunimos no culto de oração e libertação. Na quarta-feira às 15 horas nós temos a tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos em célula às 20 horas nos lares. No sábado às 19h30 no culto de adoração a Deus. E no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, o nosso tema aqui hoje, não desista dos seus sonhos. Muitas pessoas, elas planejam, têm sonhos, têm um ideal e elas se perdem no trajeto. E hoje eu quero compartilhar com você sobre um personagem bíblico chamado José. Esse homem que era bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó. Desde novo, ele tinha sonhos e ele colocou os seus sonhos nas mãos de Deus e ele teve um sucesso extraordinário. Eu quero ler aqui apenas 2 versículos para a gente estar meditando. Gênesis 41, o verso 51 e 52, que diz assim: José ao primogênito, seu filho primogênito, ele chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os trabalhos e de toda a casa do meu pai. E ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Eu quero pensar com você sobre o nome desses filhos de José, porque José colocou o nome nos seus filhos, porque ele estava fazendo uma divisória entre as suas aflições e agora aquele momento de glória que ele estava tendo ali no Egito. Mas como era a vida de José? José era um jovem sonhador. Os seus sonhos alimentavam a sua alma. Então ele compartilhou esses sonhos que ele teve com seus irmãos e logo os seus irmãos invejaram dele. E a Bíblia registra com requinte de detalhe que seus irmãos o lançaram num poço, depois tiraram ele de lá para vendê-lo aos ismaelitas, e os ismaelitas venderam para Potifar, que era o general de Faraó, e lá no Egito, como escravo, na casa de Potifar, ele se destacou no trabalho que ele fazia por ele honrar o seu patrão e honrar a Deus. Mas a esposa de Potifar colocou os olhos em José e quis ter um relacionamento com ele, e ele não aceitou por temer a Deus e respeitar o seu patrão. E com isso veio uma acusação falsa e que ele foi parar lá no presídio. Lá no presídio também, ele temendo a Deus, respeitando as pessoas, os seus superiores hierárquicos ali, ele destacou ali também. Lá na prisão, ele teve uma revelação dos sonhos de companheiro de cela. E quando ali estava, ele revelou aquele sonho e pediu para ele: olha, fala com o faraó, que eu estou aqui injustamente dentro desse lugar. E ele então, aquele cidadão que foi solto, não lembrou daquilo que José pediu para ele. E ele foi
ficou lá esquecido dentro da prisão pelos homens, mas lembrado por Deus, porque Deus fez com que Faraó tivesse um sonho, que ninguém decifrasse, ninguém revelasse aquele sonho. Então o copeiro, ele que teve a revelação, ele lembrou de José. Disse: olha, eu conheço um cidadão que eu fiquei preso com ele, e ele tem a capacidade, a iluminação, ele tem a inteligência para revelar esses sonhos. E Faraó, mais que depressa, manda chamá-lo, e ele dá a interpretação do sonho nos mínimos detalhes. E Faraó, então, e o sonho tinha implicações para anos de abundância e anos de escassez na produção. Haveria uma seca extraordinária. E José deixou o seguinte conselho para o Faraó: olha, mediante o que está por vir, você deve escolher um homem que seja capaz de administrar, economizar no tempo da bonança para suprir esse tempo de escassez. Então Faraó tomou conselho com seus conselheiros, e eles chegaram à seguinte conclusão: se esse homem teve a capacidade de revelar esse sonho, ninguém melhor do que ele para administrar e ser esse administrador. Então José saiu da prisão para o palácio. Mas a minha palavra aqui sobre não desistir dos seus sonhos é algo importante, porque os irmãos de José boicotaram o seu sonho. A mulher de Potifar, o colega de prisão, todas as pessoas, mas José, ele colocou os sonhos dele nas mãos de Deus e alinhou a sua vida com Deus. Estava com a sua vida alinhada. Mas a minha palavra aqui para você é a partir do momento que esse homem, ele casa e está ali no ápice do poder, e ele toma uma decisão muito importante, porque para ele não esquecer do que Deus tinha feito com ele. Por isso que ele colocou o nome dos seus filhos. Seu filho, o primeiro, ou seja, o primogênito, ele colocou o nome de Manassés. E ele atribuiu a Deus, Manassés significa esquecimento. Ele colocou, todas as vezes que ele olhasse para Manassés, ele lembrava-se: olha, foi Deus quem me fez eu esquecer as arguras, sofrimento, a revolta, a angústia. Então eu vou colocar nome nesse meu filho de Manassés. As injustiças que os meus irmãos me fizeram, minha separação do seio da minha família. Ele estava com 17 anos, ele ficou 13 anos nessa condição para ele assumir o poder. Dos 17 aos 30, só os 30 anos que ele assume o poder. Então nasce o filho, ele coloca assim: eu vou erguer um monumento para mim não ficar rancoroso, chateado, e isso não impedir que eu projete o meu futuro, para ele não atrapalhar o meu presente nem comprometer o meu futuro. E o outro filho, ele colocou o nome de Efraim. Efraim significa, eu vou ler aqui novamente, diz assim: o segundo chamou, porque Deus me fez próspero na terra da minha peregrinação, na terra da minha humilhação, na terra da minha aflição. Ou seja, o Egito era um símbolo de aflição, mas ele fala assim: todas as vezes que eu olhar para o Efraim, eu vou lembrar que Deus me fez próspero, Deus me colocou por cima. E aí que eu entro para falar com você, porque, veja bem, quando nós estamos na pior, nós sempre lembramos de Deus, sempre reconhecemos a Deus, sempre lembramos das pessoas. Mas quando galgamos alguma posição de destaque, nós somos muito propensos a esquecer. E José, ele tomou a precaução, ele tomou esse cuidado para ele não achar que era por causa da sua capacidade,
por causa da sua beleza, por causa do seu dinamismo, mas todas as vezes que ele olhasse para os seus filhos, ele ia lembrar que foi Deus quem fez tudo aquilo. Sabe, nós corremos muito risco quando nós estamos, no topo, sabe? Porque eu vou falar algo aqui que você sabe. Ganhar dinheiro todo mundo ganha. Ter ascensão todo mundo tem. Agora o difícil é manter na ascensão. E a preocupação deste homem maior era manter a humildade e reconhecer que a vida dele não era guiada pela circunstância. Deus usou a circunstância para trabalhar, para prepará-lo para assumir aquela posição, mas sobretudo ele tinha colocado a sua vida nas mãos de Deus. Para ele não viver uma pessoa revoltada, deprimida, chateada, magoada, Porque quem age assim, ele, na verdade, ele toma o espírito de vingança. E ele teve a oportunidade, depois de reaver os seus irmãos, e ele fez uma checagem com seus irmãos se realmente eles estavam arrependidos. Prendeu o irmão dele, deixou ele preso, e eles choraram. E eles chegaram a falar assim: Deus está trazendo à baila a nossa iniquidade. E eles choraram. José percebeu que os seus irmãos tinham arrependido e não havia razão para ele vingar dos seus irmãos. E sobretudo, ele reconheceu que Deus é que estava no controle da sua vida. Por isso que eu estou aqui para dizer a você: não desista dos seus sonhos, porque ninguém pode frustrar os sonhos de Deus para a sua vida, os projetos. Agora existe uma pessoa que pode fazer isso, que é você mesmo. Não existe esse negócio de parente querer puxar seu tapete, não existe. Pode até levantar, pode até ser um José, ou melhor, o irmão do José, fazendo essas coisas. Pode ser até ao tipo a mulher de Potifar, armando-se lá. Mas se você estiver com a sua vida alinhada com Deus, querido, ninguém pode... Esse negócio do diabo, tem gente que ele para no meio do caminho e fala assim: é o diabo que fez, é o meu parente, é o Beltrano, o Cicrano, é o governo, é o Bolsonaro. Ele vai atribuindo. Mas aquela pessoa que alinha a sua vida com Deus não tem absolutamente nada. Faça como José. José, ele colocou a sua vida nas mãos de Deus e procurou viver aquilo que ele aprendera com Deus, aquilo que foi ensinado. Você que está me assistindo, pensa sobre isso. José tinha passado por algumas aflições, de ser lançado naquela cisterna, de ter sido vendido pelos seus irmãos, de ter sido acusado falsamente, de ter sido esquecido lá na prisão. Mas Deus tirou José da prisão para o palácio. Agora, você que está me assistindo, qual é o plano que você tem? Qual é o sonho que você tem? Talvez no primeiro obstáculo você para de sonhar. José era um homem sonhador, um jovem sonhador, e eram os sonhos dele que alimentavam a sua alma. Ou seja, eu estou aqui nessa cisterna, mas eu sei que há um Deus. Eu estou aqui na casa de Potifar, eu sei que há um Deus. Essa mulher está se levantando para me destruir, mas eu temo a Deus e respeito o meu patrão. Eu estou aqui nesse presídio, ou seja, eu estou aqui nesse vale, mas eu sei que Deus está comigo. Então, você que está me assistindo, pensa nisso, crê em Deus. Deus, Ele pode tirar a pessoa do cárcere e colocar no palácio. Ele pode tirar a pessoa do vale e colocar no manancial. Ele é aquele que tira a pessoa das curvas escuras da estrada e coloca no amanhecer. É Ele que está no controle. Quando você coloca os seus planos, os seus sonhos na mão de Deus, ninguém pode impedir. E é isso que eu quero deixar para você
e, sobretudo, vigilância quando você subir os degraus da vida, para não cair. José ergueu um monumento para ele sempre lembrar por o caminho que ele passou e aonde ele estava. Assim, é Deus que me colocou e eu não posso levantar a minha cabeça com altivez, presunção, orgulho, mas eu sempre preciso de reconhecer, porque foi Deus, a humildade. E isso é tudo, porque o orgulho precede a ruína, mas a humildade precede a honra. E eu quero orar, pedir ao Senhor que Ele nos dê a graça, a sua sabedoria, para reconhecer que há um Deus que guarda e que nos abençoa. Bendito Deus e Pai, graças te dou, porque aqueles que confiam no Senhor, ninguém pode parar, ninguém pode impedir. E por isso eu peço que o Senhor usa essa meditação para imprimir essa esperança, essa fé no coração daqueles que me assistem nesse instante, e que eles possam olhar para o Senhor e não se deter nos obstáculos, mas contemplar o Senhor, aquele que nos chamou para ser vitoriosos em Cristo Jesus. E é no nome de Jesus que eu me dirijo a Ti com ações de graça. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.